Olá, boa noite para você. É muito bom ter você aqui conosco nesta programação, nesta semana que nós estaremos fazendo de reavivamento espiritual, voltado aí também para a parte da educação, um pilar da Igreja Adventista, e é muito bom ter você aqui conosco. Te peço também que você, desde já, compartilhe o link com seus amigos, com seus familiares, para que durante toda essa semana nós possamos estar juntos ouvindo palavras de amor, palavras da Palavra de Deus, direcionadas para você, para os seus amigos, para os seus familiares. E durante toda essa semana, assim como eu creio que você também estará aprendendo inúmeras coisas a respeito dos propósitos de Deus para a sua vida e para a vida dos seus familiares também. Durante essa semana nós teremos um convidado muito especial que veio de longe aqui para as terras de Montes Claros para poder estar falando conosco. Ele vai estar aqui conosco na nossa sede administrativa, aqui dentro da nossa missão Mineira Norte, e ele estará compartilhando a palavra de Deus e muitos conhecimentos que serão de grande utilidade para a sua vida pessoal, para a sua vida educacional e para o seu conhecimento e para o seu crescimento também. E eu queria, desde já, saudar você, dizer que nós teremos sorteios durante a semana, teremos música, teremos louvor e você é o nosso convidado especial. Por isso, compartilhe esse link, mande aí no grupo do WhatsApp, o seu grupo da família, aquele grupo lá, né, que fica chegando um monte de notificação, aquele grupo mesmo, coloca lá para os seus amigos, para os seus familiares, para os membros da sua igreja, para os jovens aí, para que todos nós juntos possamos estar aprendendo e compartilhando o amor do nosso Deus. Eu quero aqui também apresentar o nosso pregador, o pastor Dutra, daqui a pouco vocês vão conhecê-lo. Pastor Dutra, ele formou no IAN, a nossa Faculdade Adventista da Bahia, se formou em teologia no ano de 2012, foi ordenado na Associação Paulistana no ano de 2016. Coincidentemente, pastor Dutra, eu comecei a faculdade em 2012 e me formei no ano de 2016, né? Eu já estava ordenando, né? E uma coisa que me alegra muito no histórico do pastor Dutra é que ele foi campeão de vendas na área da comportagem no ano de 2008 e no ano de 2009. E isso, de maneira nenhuma, eu poderia deixar de falar aqui para vocês, né? E se você não conhece a comportagem, coloque aí no chat. Pastor, não conheço a comportagem. Richard vai brigar aqui comigo, né? Mas coloque aí, ó, não conheço a comportagem, eu quero conhecer. Daqui a pouco também, durante a semana, vocês vão conhecer aí o pastor Richard, é o nosso diretor aqui do Colégio Adventista de Montes Claros e também o nosso departamental de educação. E também o professor Dutra e pastor Dutra, atualmente, ele cuida da expansão adventista de ensino à distância, que fica com sede aqui na nossa União Sudeste Brasileira e diretamente ele está ligado ali à nossa Universidade AFAD Minas, que fica em Lavras. E se você não conhece, já dá um Google aí e procure a AFAD Minas para que você possa estar conhecendo essa instituição de ensino tão especial. Quero convidar você para esse momento, para que nós possamos mais uma vez curvar a nossa fronte e adorar ao nosso Deus através de uma oração, para que Ele possa estar abençoando toda essa semana, para que juntos nós possamos estar crescendo e aprendendo mais a respeito do amor de Deus. Portanto, feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, amado Pai, muito obrigado ao Senhor pela vida, a saúde e a paz. Obrigado pela oportunidade de estar falando com os nossos irmãos, nossos amigos e familiares através da internet, ó Deus. Te pedimos uma bênção muito especial sobre esta programação, para que ela seja enriquecedora para nós, para que os nossos jovens, os nossos adultos, eles possam ser alcançados através dessa mensagem. Que o Senhor esteja com cada um de nós, nos abençoe, nos perdoe, nos guarde e abençoe de maneira muito especial o pastor Dutra, que trará para nós essa mensagem, a abertura da Tua Palavra, que ela encontre morada em nosso coração. É o que te pedimos e agradecemos desde já, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu quero convidar então pastor Dutra, por favor, seja muito bem-vindo aqui, pastor, às terras Montes Clarenses, né? Espero que o senhor goste aí de piqui e pão de queijo, né? Pão de queijo. E seja muito bem-vindo, né? Aqui é uma terra de calor forte, né? Calor humano e um sol para cada um também, viu? Então, pessoal aqui animado, pessoal motivado, sinta-se em casa e que essa semana realmente seja uma bênção na vida de cada um dos nossos amigos que estarão acompanhando essa transmissão, tá bom? Que Deus o use poderosamente e, mais uma vez, seja bem-vindo aí. Obrigado. Boa noite. Obrigado, querido pastor, por esta belíssima apresentação. Me senti novamente um comportor. Com um líder desse, com esta inspiração, qualquer um quer ser um comportor, não é verdade? Eu me senti um comportor. Me lembrei do meu período de faculdade. Eu fiz economia antes de ir para a faculdade de teologia. E quando eu fui para a faculdade de teologia, depois de já ter trabalhado por longos anos como gerente comercial, eu
orei ao Senhor e decidi que a colportagem seria uma área diferente na minha vida. E eu vivi um ministério das páginas impressas de maneira muito forte. Eu escolhi trabalhar com um livro evangelístico, Vida de Jesus. E eu fazia isso de forma direta nas empresas. Na realidade, resumindo, eu pregava nas empresas durante o horário de trabalho. Eu entrava nas empresas com a autorização do dono da empresa para poder pregar para eles. E Deus me abençoou de forma tão grandiosa, tão poderosa. E eu digo que é milagre. Eu fui campeão de colportagem em todo o IAN, campeão de publicações na União durante os 2 anos que aqui trabalhei, e depois eu fui para a União Central e também fui campeão na área de publicações na União Central, onde depois de formado fui trabalhar. Um milagre, trabalhar com Vida de Jesus nas empresas. Querido, quero lhe dizer uma coisa, ao longo dessa semana vamos entender um pouco melhor o que Deus tem projetado e planejado para a minha vida. E eu quero te adiantar lhe dizendo, nós estamos nos preparando para vivermos o melhor momento da nossa história, ainda aqui nesta terra. E eu sei que você está me ouvindo e neste momento fica até um pouco perplexo e preocupado, porque temos vivido dias confusos, dias turbulentos. Aqui eu falo para um grupo que sentiu isso de forma muito clara. Eu nunca vi em toda a minha vida um período onde se morreu tanto pastores. Certamente você conheceu alguns destes que perderam a vida neste período. Eu nunca vi um período onde tantos irmãos fiéis e dedicados da nossa igreja vieram a descansar. E eu sei que eu estou falando para pessoas que estão enlutadas neste momento. Eu sei que a turbulência do que nós conhecemos em pouco tempo e que ganhou o mundo como a pandemia, afetou muitas vezes a nossa fé. Mas eu tenho certeza que aqui, e falo para um grupo que manteve a esperança viva, porque o nosso Deus é maior e triunfará sobre todas essas coisas. Profeticamente falando, eu me sinto muito feliz, porque depois do deserto vem a Canaã. Depois da turbulência, nós viveremos. E escreva isso, o melhor momento da história da nossa vida. Amém? E eu tenho participado de uma grande jornada, com o propósito de encontrar um grupo específico de pessoas que querem se tornar ativamente envolvidas neste projeto, e não simplesmente passivos, aqueles que só observam as coisas acontecendo. Não, nós estamos buscando um grupo que deseja se tornar um grupo que vai colocar a igreja de Deus, não apenas como igreja militante, mas a igreja de Deus como triunfante, para que muito em breve possamos aguardar e desejosos ver Jesus voltando em sua glória e sua majestade. Amém? Eu tenho certeza e posso afirmar pelos olhos da fé, que Jesus está voltando. Eu fiz essa publicação ontem à noite no meu Instagram. Aproveito para lhe fazer um pedido e um convite. Pastor Dutra Oficial. Pastor Dutra é oficial. E eu tenho uma mensagem que eu apresentei, o porquê acredito que vivemos os últimos momentos da história desta terra. Ontem à noite eu recebi a ligação de uma jovem chamada Cláudia, que devido à pandemia e estes reveses na vida, ela estava a um fio de cometer suicídio. E eu acredito que foi Deus, porque antes de cometer o ato, ela entrou em contato pelo meu Instagram e começamos a conversar. E eu, desde já, quero transmitir para ela, Cláudia, continuarei orando pela sua vida e eu sei que Deus vai te transformar, amém? Tenho orado em favor de uma jovenzinha que representa um outro grupo de pessoas. Lara, quando eu estava realizando essa semana em Teoflotone, recebi a notícia que Lara, de 9 aninhos, diagnosticada com leucemia, iniciava o tratamento. E nós sabemos que é um tratamento extremamente agressivo, mas eu digo, eu creio no poder de Deus, o Deus que cura todas as doenças, amém? Este é o nosso Deus.
Tenho orado em favor de pessoas que têm lutado e que buscam um refrigério. Se você conhece pessoas que têm passado pelo vale das provações, que têm sentido na pele estas dores, eu quero lhe convidar. Participe conosco, seja um agente ativo, seja um missionário. Coloque essas pessoas conectadas e deixe Deus alcançá-las para a honra e glória do seu próprio nome. Amém? O texto que quero compartilhar com vocês tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo. O texto que escolhi está no Evangelho de Marcos. Pode abrir a sua Bíblia já no Evangelho de Marcos. E eu quero que você entenda um pouquinho o contexto. Marcos é interessante que é o único evangelho que foi escrito por alguém que não foi apóstolo, mas foi um seguidor próximo de Pedro. Marcos ele foi seguidor de Paulo na sua primeira viagem missionária. E aqui eu quero fazer um adendo. Marcos, na sua primeira campanha evangelística, ele desistiu. Ele começou a viagem com Paulo e Barnabé e desistiu. Foi duramente repreendido por Paulo. Mas interessante que o desistir de Marcos naquele momento não foi desistir da salvação. E ele retornou. E depois ele se tornou um seguidor muito próximo de Pedro. E Paulo, quando estava preso, ele escreve e diz: mande-me Marcos, porque ele é muito importante para mim. Eu quero dizer para você que ao longo da sua jornada enfrentou uma luta e que chegou até mesmo a desistir. Ninguém foi tão longe que não possa ser alcançado pelo amor de Deus. Ninguém pecou tanto que não possa ser perdoado. Esta semana também é para você. Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, foi alguém que no início da sua caminhada desistiu diante dos problemas. Eu sei que em alguns momentos parece que as coisas ficam complicadas. Marcos, ele apresenta o Evangelho de forma muito enfática e poderosa. Tanto é que uma das palavras mais fortes no livro de Marcos é imediatamente. Deus, ele falava através de Jesus e imediatamente as coisas aconteciam. Marcos mostra um Jesus que é Deus, filho do homem, mas filho de Deus, que tem poder sobre a natureza, poder sobre a doença, poder sobre os homens, poder sobre a morte, poder sobre todas as coisas. Este é o Evangelho de Marcos. Sabe para quem que ele foi escrito? Para mim e para você. Mas historicamente falando, foi escrito para os gentios cristãos em Roma. Os cristãos que tinham aceitado a Jesus, mas que não eram de origem judaica e que moravam em Roma. Agora preste atenção, em que período? Foi escrito logo após o período da morte de Pedro e Paulo, e que aconteceu quando Nero, o imperador, colocou fogo em Roma e acusou quem? Os cristãos. Marcos escreve este evangelho para aqueles que estavam na cidade sendo perseguidos pelo imperador. Marcos escreve este evangelho para pessoas que iriam ler e que sabiam que em dias ou em horas poderia ser morto. Marcos escreve para pessoas que não poderia ter dúvida, tinha que enfrentar a morte de cabeça erguida. Por isso eu digo que este evangelho é para nós. Diante da pandemia, que vamos vencer e superar, mas já lhe digo que voltarão outras e talvez piores. Ah, pastor, mas você é alarmista? Não! Eu sou um pastor que acredito na palavra profética e sei que as coisas neste mundo vão de mal a pior, mas Deus escolheu um povo santo, abençoado, para viver a melhor fase da sua vida. E as pessoas lá de fora vão olhar para você e vão querer entender como, em meio a tantos problemas, essas pessoas estão sendo tão abençoadas. Amém? Você crê nisso? Eu creio. E eu quero te convidar a participar disso de forma ativa. Já estivemos na cidade de Teoflotone, rapidamente, só para você entender a agenda. Estivemos em Teoflotone, no Rio de Janeiro, em Vila Isabel. Faço essa semana em Montes Claros, daqui vou para os dias 4 e 11 de setembro, na Igreja Central de Itaboraí, Rio de Janeiro. De lá, dos dias 11 a 15, na Igreja Central de Macaé. Jornada apertada de 4 a 11, de 11 a 15,
Depois, no próximo sábado, dos dias 18 a 25, na igreja de Roosevelt, em Uberlândia, uma das nossas maiores igrejas no Triângulo Mineiro, e a jornada assim continua. Temos mais, completarão 12 semanas até o início de dezembro, onde estamos encontrando pessoas que querem ser ativamente envolvidas nesse projeto de fazer de Deus uma realidade, fazer da volta de Jesus Cristo algo presente e não tão distante. Por isso Marcos escreveu. Já que Marcos é o evangelho escrito para pessoas como nos dias de hoje, que estavam enfrentando ataques contra a própria vida, que tinham medo, mas que tinham a esperança e a certeza viva de que Jesus é real e poderoso. Amém? Quero te convidar para estudar o último milagre registrado por Marcos. Está no capítulo 10. Enquanto você abre nos últimos versículos do capítulo 10, você vai perceber que o versículo para os teólogos, e aqui quero me dirigir aos teólogos, o versículo mais importante do livro de Marcos, considerado como o versículo central desta carta, ou deste evangelho, está registrado no capítulo 10, verso 45. E ele faz a transição entre a parte histórica, o último milagre, e na sequência você vai ler no evangelho os acontecimentos finais da vida de Jesus. Leia o verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Amém? Este é o versículo considerado o mais importante do Evangelho de Marcos. Este é o versículo que ganhou muita ênfase quando os gentios lá de Roma, os cristãos gentios, recebiam a palavra e liam este verso, eles entendiam claramente o chamado de Deus para eles. Eles entendiam que Deus havia lhes chamado para algo muito maior do que uma vida temporária e transitória. Queridos, quero falar com você nesta noite. Eu sei que Deus tem um grande plano, um projeto para a sua vida. Eu sei que Deus, o Deus da prosperidade, pode te abençoar ricamente. Eu sei que o Deus que cura, pode te curar e te livrar de qualquer enfermidade. Eu sei que o nosso Deus pode suprir todas as vossas necessidades. Mas precisamos entender que o propósito de Deus é algo muito maior do que isso. Eu leio novamente o verso. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Amém? Ao entrarmos no milagre conhecido, certamente um dos milagres mais pregados na nossa igreja, a cura do cego de Jericó. O famoso cego Bartimeu. Eu sei que você conhece. E eu quero te convidar com a sua Bíblia aberta mais uma vez. Incline os seus olhos e vamos clamar para que o Espírito Santo fale conosco de forma poderosa. Querido Deus, a tua palavra está aberta. Não queremos, ó Pai querido, proferir palavras de homens, mas queremos receber a palavra de Deus em nossa vida. Peço, ó Pai querido, que me use como instrumento em tuas mãos, que não eu fale, mas que o Espírito Santo fale por meu intermédio. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, a partir do verso 46, nos relata o seguinte: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, preste atenção nos detalhes. Este é um texto simples, conhecido, mas os detalhes farão diferença. Vou repetir. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, quem saía de Jericó? Jesus. Jesus foi até Jericó, cumpriu a sua missão em Jericó e ele saía de Jericó. E numerosa multidão, os discípulos e numerosa multidão o seguiu.
quem eram os discípulos? Os seguidores mais próximos e diretos de Jesus. Os seus pastores. E quem era esta multidão que o acompanhava? Se Jesus, o grande líder, os discípulos, os seus pastores, a multidão nós podemos entender de forma muito clara que era a igreja. E eu fico feliz porque Jesus, ele sempre atraiu para si uma grande multidão. Mas preste atenção no que vou lhe dizer. Vivemos num período onde igrejas têm crescido. Eu visitei recentemente uma grande igreja. Igrejas têm alcançado, eu já fui em igrejas com mais de 25 mil membros. Uma única igreja. Com auditórios para 10, 15 mil pessoas. Ser cristão hoje é estar na multidão, abençoada e próspera. Não é verdade? É até legal você dizer assim, eu sou crente. Hoje é legal. Quando era pequenininho isso era complicado. Quando era bem pequenininho o povo tinha até vergonha de dizer que era crente. Andava com a Bíblia escondida. Hoje não. Hoje ser crente é estar numa grande multidão daqueles que são abençoados. Mas eu queria chamar a sua atenção. Nem sempre estar na multidão significa estar no caminho de Deus. Veja o texto. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, amém? Esta é uma das expressões mais lindas. Esta é uma expressão considerada pelos teólogos como uma expressão messiânica. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Que declaração linda! Esta expressão revela em poucas palavras o desejo do coração daquele cego de reconhecer e aceitar Jesus como tudo em sua vida e entender que ele precisava do perdão. Sabe qual é o grande problema da raça humana? Só pode haver transformação quando você entende que está no caminho errado e que precisa de mudanças. Até mesmo, e grave isso no seu coração, até mesmo o desejo de estar na presença de Deus não surge em nós. É Deus, pelo Espírito Santo, que coloca em nosso coração. Eu não tenho dúvidas que foi Deus quem colocou no coração de Bartimeu essa expressão tão linda. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora, acompanhe o texto. 47, 48 agora. E muitos o repreendiam para que se calasse. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que repreendia o cego Bartimeu? Quem? A igreja? Mas agora eu fiquei confuso. A igreja, qual é o propósito da igreja? Salvar? Muito bem. A igreja está aqui para salvar. Ali estava uma pessoa que precisava de salvação. Ali estava um pobre, coitado homem que reconhecia os seus pecados e entendia que necessitava da misericórdia de Deus. No período em que Bartimeu viveu, um período em que a cidade de Jericó era o centro, e normalmente as cidades onde era o centro comercial existem, e sempre foi assim, muitos problemas, e um deles é a prostituição. Muitos em Jericó se envolviam com vidas erradas. E naquele período existia uma doença de origem de uma vida errada, promíscua, uma doença que era sexualmente transmitida, sífilis. E naquele período onde não tinha os tratamentos que hoje temos, a sífilis, em 80% dos casos, provocava cegueira. Muitos, ao estudarem este assunto, têm entendido e compreendido que Bartimeu provavelmente tinha grande possibilidade de ter se tornado cego por ter vivido uma vida errada.
E eu sei que, naquele momento, muitos que o repreendiam conheciam a história de Bartimeu. Provavelmente conhecia a sua origem, conhecia o período em que ele esteve na igreja e que se afastou, e conhecia que ele foi para Jericó querendo ficar rico, e de repente se envolveu num caminho errado, acabou se perdendo, e como consequência ali estava um pobre, miserável, cego. E essas pessoas então se aproximaram dele e diziam: cale-se, você já pecou demais, já foi longe demais, não tem oportunidade. Mas eu insisto em dizer que ninguém pecou tanto que não possa ser alcançado pela graça de Cristo Jesus, amém? Este é o nosso Deus. A multidão dizia: cale-se, mas Bartimeu, tocado pelo Espírito Santo, ao invés de ouvir a multidão, veja o que diz no verso 48, no final. A multidão lhe dizia: cale-se, mas ele cada vez gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em nome do Senhor Jesus, eu preciso lhe dizer, se você quer viver o milagre, eu sei que Deus já colocou no seu coração o desejo de o desejar. É isso mesmo. Deus já colocou no seu coração o desejo de vir na sua presença. E é por isso que você hoje está me ouvindo. Mas eu quero lhe dizer que você precisa manter este desejo forte, precisa ser perseverante, precisa continuar para que você viva milagres. Você quer viver milagres ao longo dessa semana? Acredite, Deus vai realizar milagres na sua vida, mas você precisa crer. Precisa deixar essa vida mais ou menos para viver o sobrenatural de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? A multidão dizia: cale-se, e ele gritava, diante dos obstáculos, gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora vem uma parte que me chama muita atenção. Verso 49. Parou Jesus. Verso simples, início deste verso bem simples. Parou Jesus. Mas por que me chama tanto atenção? Meus amados, quando você está vivendo o momento mais triste da sua vida, quando você está passando pela mais dura provação, Jesus não está de longe te observando, Ele está do seu lado. Ele para te ouvir e, se for necessário, Ele vai te pegar no colo. Você não vai atravessar por esta situação bem complicada sozinho. Jesus declarou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele diz: eu vou estar com vocês. Não se preocupe. Vocês vão passar por problemas, mas eu prometo que estarei ao seu lado. Como é maravilhoso podermos sentir a presença de Deus. Como é maravilhoso podermos ter Jesus ao nosso lado o tempo todo. Amém? Jesus parou. Quando um pobre pecador clama, Jesus sempre para. Ah, pastor, e se eu não sou pecador? Todos nós somos. Quando eu e você paramos para fazer o que estamos fazendo, uma semana especial de oração. Eu sei que vocês têm muitas atividades, todos nós temos, mas nós tiramos um tempo especial para nos dedicarmos ao Senhor e para clamarmos: Senhor, realize a tua obra em minha vida. Senhor, eu quero ser um instrumento de salvação. Senhor, eu trabalho já na tua obra, mas eu não tenho vivido o sobrenatural. E eu vou lhe dizer uma coisa, é muito comum você estar tão envolvido num sistema em que você começa a viver todas as coisas como sendo naturais e deixa de viver o sobrenatural, deixa de sentir aquele fogo por dentro, sabe? Aquele primeiro amor, aquela paixão. E eu quero lhe dizer que você precisa desta paixão para receber o que nós conhecemos como a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo de forma sobrenatural, para que então, como igreja, nos tornaremos a igreja triunfante e veremos Jesus voltando em sua glória e majestade. Amém? Parou Jesus e disse: chamai-o. Para quem Jesus deu a ordem? Chamai-o. Para aqueles que estavam próximos?
talvez para os pastores falaram para a igreja, vai lá, busquem, porque, concordo, o distanciamento, os apóstolos não conseguiriam atravessar todos até chegar. Então, Jesus falou para os apóstolos que estavam bem próximos, os pastores falaram para a igreja, vai lá, busquem. Agora é interessante isso. Quando Jesus parou e mandou chamar, a mesma multidão, a mesma igreja que o repreendia, agora toma uma atitude diferente, disse assim, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Eu vou traduzir isso aqui para você de outra forma. Chegaram para ele e disseram assim, Bartimeu, seguinte, esquece que nós te mandamos calar a boca, viu? Somos amigos, companheiros, você vai estar na presença dele, Jesus. Fale bem de mim para ele, viu? Você é muito bem-vindo aqui. Queridos, existem pessoas, e aqui eu faço um adendo, nunca julgue as intenções. Então aqui eu não estou falando para julgar, é só para você entender. Existem pessoas que só atuam quando tem holofotes apontando. Você sabe do que eu estou lhe dizendo. Tem pessoas que só fazem alguma coisa quando tem holofote. Se não tiver holofote, não fazem nada. Mas quando tem holofote, o presidente vai ver. Meu pai, o povo movimenta. Aqui não era diferente. Mas não cabe a nós julgar, apenas entender. O nosso Deus é Deus de milagre, é Deus de transformação. Quando a multidão foi até Bartimeu, você acha que ele questionou? Mas vocês estavam me mandando calar e agora... Não! Olha o texto. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Levantando-se, lançando de si a capa fora, levantou-se num salto e foi ter com Jesus. Amém? Queridos, Bartimeu não pensou, Bartimeu não argumentou, Bartimeu não teve dúvidas, ele simplesmente pulou para ir ao alcance de Jesus. Agora, preciso lhe trazer algumas informações muito importantes. Lançando de si a sua capa, o que era a capa para Bartimeu? Tudo. O que um cego no período de Jesus, lá em Jericó, tinha? Nada. A sua capa era tudo. Vou lhe ajudar a entender, porque a gente fica com a visão de século 21 e esquece de como era no passado. Voltem no passado. Como é o clima em Jericó? Desértico. O que é um clima desértico? Durante o dia, muito calor, bem mais quente que Montes Claros. Aqui está fresquinho, lá é quente. E durante a noite, muito frio, gelado, como se estivesse lá em Curitiba. Já pensou? De dia em Montes Claros, de noite em Curitiba, de dia em Montes Claros, de noite. Uma loucura! Frio, quente. O que o cego tinha para se proteger deste clima? Durante o dia, a sua capa virava uma tenda. Era tudo que ele tinha. E ele ficava escondido do sol. À noite, a sua capa era o cobertor. Ele se enrolava na capa para poder se proteger. Era tudo que ele tinha. Vou lhe falar algo ainda mais importante. Mas o cego naquele período não trabalhava, ele não tinha condições, ele não fazia nada a não ser mendigar. Os judeus, além da lei, eles tinham o que nós conhecemos como as regras orais, o famoso ou as famosas Mishnah. Alguns estudiosos dizem que passa de 400, outros dizem 385 regras. Não importa quantas, eu sei que eram muitas. A gente tem 10 mandamentos, lá eles tinham 400, mais ou menos assim. Uma das regras dizia o seguinte: se você estiver andando pela rua, você visualizar ou avistar um cego pecador, porque eles entendiam que a doença era o castigo de Deus. Lembra? A lepra, castigo de Deus. Cegueira, castigo de Deus. Era assim que eles viam. Se você avistar um pecador, você tem duas opções. Você pode escolher o que vai fazer. A primeira opção, você vai se aproximar dele e de maneira generosa
sentir o seu coração tocado, você vai tirar uma moeda, não é moedinha nossa não. Uma moeda significava, é só você pesquisar, significa um dia de trabalho. Você vai tirar um dia de trabalho, é porque hoje a gente vê mendigo, a gente pega moedinha de 10 centavos, não é, né? Toma, e fala assim, eu sou caridoso. Caridoso nada, você dá um dia de trabalho para ele, moedinha, não vale nada. Mas a lei diz, porque eles eram rigorosos, e se você se sentir tocado, você vai pegar um dia do seu trabalho e você vai abençoar a vida daquele cego, para que ele possa ser transformado e possa ser alguém um dia. Mas a regra também dizia o seguinte, por outro lado, se você sentir repulsa pelo pecado, sentir uma revolta porque você está vendo um miserável pecador, para que você lhe ensine uma lição, você vai pegar uma boa pedra, uma pedrinha, tamanho de uma mão, uma boa pedra, e você tem o direito, não de mais pedra, mas você tem o direito de lhe dar uma boa pedrada. Não precisa me responder, mas com toda a sinceridade do seu coração, você acha que Bartimeu tomava mais pedrada ou ganhava moedas? Ô pai! Se ele ganhasse mais moeda, ele estava rico, em pouco tempo. Já pensou? Passou 10 dias de trabalho. Oh, maravilha, melhor ser cego do que ser trabalhador. Ele tomava muitas e muitas pedradas. Era mais ou menos assim, ele estava ali deitado, cego Bartimeu, vinha a multidão. E ele já ouvia os comentários, olha, ali está um pecador. Ali aquele homem é cego porque pecou. Ele já se enrolava na capa e já esperava, já vem pedrada. Era assim a vida do cego Bartimeu. Quando o Bartimeu lança fora a sua capa, ele está lançando tudo o que tem. Interessante que Jesus fez o convite para um outro jovem que se sentia santo, o jovem rico, ao se aproximar de Jesus, e dizia, eu tenho guardado todos os mandamentos, o que me falta, Pai? E Jesus, com muito amor, olha no seu coração, você está pronto, meu filho, perfeito. Vai lá, desfaça dos seus recursos, que isso está no seu coração, venha e me siga. O que o jovem fez? Foi embora, porque ele tinha muito dinheiro. Eu sei que você pode estar olhando para mim pensando assim, pastor, é muito fácil falar que Bartimeu jogou tudo fora, ele não tinha nada. Era tudo que ele tinha. Não importa se você tem muito ou pouco, o importante é você entender que tudo que você tem não é seu, mas é de Deus. Amém? Glorifica o nome do Senhor. 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ao chegar próximo de Jesus, perguntou-lhe Jesus, preste atenção nessa expressão, que queres que eu te faça? Esta expressão em toda a Bíblia aparece apenas 3 vezes, proferida por Deus. Vou te ajudar a entender. Você que é pai, vou usar o pai como exemplo, mas mãe também, ou tios também. Você que é pai, você chegar para o seu filho, e vamos supor aqui em Montes Claros, você vai na loja mais bonita e mais chique da cidade e fala para o seu filho assim, escolha o presente que você quer. Pode escolher qualquer coisa que eu te dou. Tem que ter cuidado para falar isso, não tem? Ô, meu filho, criança não tem limite, vai olhar assim, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, quer tudo. Pode pedir o que quer, meu pai. E a gente fica imaginando, e muitos pensam assim, como Deus poderia ser assim, não é verdade? A gente pensa em Deus e queria que Deus fosse como sabe aqueles que saem da lâmpada? Pode fazer o seu pedido. A gente quer ir na igreja e quer que encontrarmos Deus assim. É mais ou menos assim, Deus, eu estou na tua presença, eu tenho clamado, eu tenho orado, Senhor, está na hora do Senhor abençoar a minha vida, não é assim? Senhor, eu não quero muito, eu só quero um casamento abençoado. Outros dizem assim, não quero muito, eu só quero ganhar muito dinheiro. Não tem nada de errado. Nós queremos estar na presença de Deus, mas queremos que Deus faça a nossa vontade. É por isso que Deus
não nos apresenta essa pergunta: que queres que eu te faça? Porque ele conhece o nosso coração. Apenas 3 vezes essa expressão apareceu na Bíblia. 3 vezes. Que queres que eu te faça? Jesus, e ao longo dessa semana eu vou trazer estes textos para você. Jesus declara que se nós estivermos em comunhão com Deus, a nossa fé será tão grande que nós vamos pedir para um monte mudar de um lugar para o outro e ele vai mudar. Jesus declara, nós vamos pedir qualquer coisa e Deus vai fazer. Mas nossa vida precisa estar alinhada com Deus, amém? Quer entender o que essas pessoas que receberam esta indagação fizeram e a maneira como elas viviam? Rapidamente, deixa marcado, eu vou marcar a minha aqui também, e nós vamos rapidamente, só pegar alguma coisa para marcar, sumiu meus marca-páginas, tem uma aqui, vou marcar aqui, e vamos rapidamente nos textos onde encontramos essa expressão. O primeiro deles está na segunda carta, segundo Reis, capítulo 2. Enquanto você abre 2 Reis, capítulo 2, eu vou voltar um pouquinho no final do capítulo 1, da primeira carta de Reis. Abre lá. No final, no capítulo 19, você vai encontrar a vocação de Eliseu. Depois você lê na sua casa. Mas nós vamos ler aqui o capítulo 2. Para quem é da comportagem, e eu sou comportor, um comportor sempre será comportor, entende muito bem o chamado de Eliseu, não é verdade? Porque na comportagem a gente usa isso o tempo inteiro. Eliseu foi chamado, Eliseu deixou tudo. E para não correr o risco de voltar, o que ele fez? Ele era fazendeiro e ele conduziu uma junta de bois, 2 bois com aquele negócio de madeira. Ele tirou o jugo, ele queimou, imolou os bois, fez uma grande festa para não voltar atrás. E a gente fala isso na comportagem. Quando você quer seguir algo importante, você precisa romper as barreiras, você precisa quebrar as pontes para continuar e não voltar. Eliseu deixou tudo para seguir o chamado de Elias. Eu quero avançar com você então, segundo o livro de Reis, capítulo 2. Você vai ver assim, Eliseu, o sucessor de Elias, o subtítulo. O título sempre nos ajuda. E eu vou ler alguns versos só para você entender. No verso 1 e 2 diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, e aqui já até fala de que forma Elias foi para o céu, por meio de um redemoinho, partiu Elias de Gilgal na companhia de Eliseu. Verso 2, disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Verso 2, fica-te aqui. E Elias faz o quê? Elias fala para Eliseu: Eliseu, fica aqui. Eliseu olha para ele e fala: fico não. Onde se eu for, eu vou. No verso 4, Elias fala novamente. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui. E Eliseu: onde se eu for, eu vou. No verso 6, disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, Eliseu, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. É mais ou menos assim, Isaías, ao contemplar a glória de Deus, ele diz: envia-me a mim. Elias chamou Eliseu para uma grande missão. Eliseu colou em Elias e fala assim: daqui eu não saio. Ele tinha o desejo de estar na presença de Deus. Ele tinha o desejo de ser um instrumento de poder, amém? Sabe por que muitas vezes nós não vivemos o sobrenatural? Porque a gente só fala de boca para fora. Nós somos cristãos automáticos. A gente vai na igreja no sábado, a gente até trabalha muitas vezes para a igreja, mas a gente vive assim. Vazios. Vazios. Porque nós não temos o desejo de viver o sobrenatural. Qual foi a última vez que você viveu um milagre real? Você nem acredita em milagre? Eu acredito. Eu vivo.
E eu tenho visto Deus agir de forma sobrenatural. E eu posso lhe garantir, você também pode, mas precisa fazer como Eliseu. Querer. O texto diz, então, a partir do verso 9. Havendo eles passado para o outro lado do Jordão. Interessante. No verso 8 diz assim, vieram caminhando Elias e Eliseu. Quem tem Deus é assim. Elias tirou o seu manto do profeta, enrolou, tocou nas águas e o rio Jordão se abriu. E eles passaram calmamente pelo leito do rio. Eliseu olhando assim, meu pai, esse Eliseu. Ele falou assim, eu vou ser profeta, eu vou fazer milagres, igual Elias. E ele caminhou. E aí terminaram de atravessar o rio. Que milagre! Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, quem fala aqui não é Elias, é Deus utilizando o seu profeta. Pede-me o que queres que eu te faça. Eliseu poderia pedir qualquer coisa e Deus realizaria. Amém? Estava em conexão, ele desejava. Pede-me o que queres que eu te faça, disse Eliseu. Peço que me toques por herança porção dobrada do teu espírito. Amém? Grave isso, porção dobrada do teu espírito. Eu não quero viver uma vida normal, eu quero viver o inacreditável. Eu não quero viver um cristianismo, eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver derramamento de promessas. Eu quero viver a unção. Eu quero viver o protestantismo bíblico. Os apóstolos viveram o protestantismo bíblico no derramamento do Espírito Santo. Falavam com intrepidez, com ousadia, proclamavam a volta de Jesus. O texto diz, eu quero receber porção dobrada do Espírito Santo. Eu vou resumir a história. Elias olha para ele e fala assim, excelente pedido, parabéns, não vai ser fácil, mas preste atenção. Quando eu for tomado aos céus, se você estiver realmente ligado, você vai receber o poder. E Eliseu ficou assim, não te desgrudo. Ali, olho no olho. De repente vem uma carruagem de fogo. Mas Elias, você já sabe, porque você é estudioso da palavra, ele não subiu na carruagem. A carruagem vieram os guardiões. Eu imagino que anjos vieram para escoltar Elias ao céu. Homem de poder. Elias então foi levado ao céu num redemoinho de fogo. Oh, glória! Poder puro. E ele subindo, e Eliseu está ali. Eliseu está ali focado. E de repente, lá do alto, Eliseu está olhando para Elias, Elias só esqueceu, eu fiz um pedido. E Elias fala assim, Eliseu, e Elias solta a capa. Oh, a capa caindo, Elias ali. Elias subindo, Eliseu ali esperando a capa. Eu me lembro, quando eu era pequeno, eu gostava de soltar papagaio. Lá em Belo Horizonte a gente chamava de papagaio. Aqui vocês chamam de quê? Pipa, ok. Imagine você soltando uma pipa. Aquele vento bacana, sua pipa no alto. De repente vem alguém e corta a linha da sua pipa. Como é que você faz? Foi o que Eliseu fez. A capa caindo, Eliseu correndo. A capa caindo, Eliseu correndo. Ali. E Eliseu não olhava para nada, nem onde ele estava pisando. E quando ele se aproximou da capa, ele deu um salto, como se fosse Tafarel. Pegou lá no último andar, abraçou a capa, rolou, deu 3 voltas, levantou com a capa e assim, yeah! É mais ou menos assim, eu tenho o poder, eu tenho a força. Ele estava com a capa, oh glória. E aqui eu vou exagerar um pouquinho, só para você entender. Ele levantou naquele poder, na unção, levantou a capa e disse assim, yes! E eu fico imaginando Eliseu colocando a capa. Colocou a capa e ficou esperando. Sabe o que ele sentiu? Nada. Ele ficou meio frustrado, porque
Era a capa do poder. Talvez ele virou a capa, eu coloquei do lado contrário, vou colocar do outro lado. Colocou de novo e falou assim, agora vai. Levantou a mão para sentir o poder, sai fogo. Sabe o que ele sentiu? Nada. Querido, cuidado com os sentimentos, porque quando o sentimento é maior do que a razão, você pode ser enganado. Tenho visto muitas pessoas indo para igrejas querendo receber o poder de forma exagerada. E alguns dizem, pastor, a sua igreja se diz a igreja do poder, do evangelho, a igreja que tem a missão de proclamar a volta de Jesus, mas eu não sinto o poder. Cuidado, sentimento exagerado pode te levar ao engano. Deus, ele requer um culto racional. Aqui, ó. Eliseu não sentiu nada. Mas o texto continua dizendo que Eliseu agora tinha que voltar. O mesmo caminho que fez. Aí ele chegou diante do rio. Aí complicou. O rio era largo. Eles não passaram, não tinha barco, não tinha nada. Como é que eles atravessaram o rio? Rio seco. Elias tocou, o rio se abriu. E agora? Como é que Eliseu ia voltar? De repente, Eliseu, meio triste, decepcionado, porque não estava sentindo o poder, tirou a capa, olhou para a capa, clamou, Senhor, cumpra-se o teu querer em minha vida. Eu não sou nada, mas eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Por isso eu clamei e pedi pelo poder, entende? O poder não é para nossa exibição, mas é para cumprir a missão. Eliseu tirou a capa, Eliseu tocou na águia. O que aconteceu? O rio imediatamente se abriu. Só para esclarecer, Elias eu sei que foi o maior profeta de todos os tempos. Jesus mesmo declarou que muitos o conheciam como sendo o segundo Elias, profeta de milagres. Mas a Bíblia registra quantos milagres de Elias? Vou te ajudar. 8 milagres registrados na Bíblia. Pode ter feito mais? Eu acredito que sim. Mas a Bíblia registrou 8, talvez os 8 mais importantes. 8 milagres. Quantos milagres Eliseu fez? Que tem registrados na Bíblia? Lição de casa, conte. Mas me ajude aqui, ele pediu o quê? Porção dobrada do Espírito. Quantos milagres Elias fez? E quantos milagres Eliseu fez? 16? Não. 15. Mas então não foi porção dobrada. Peraí, aí Eliseu morreu. Eliseu morreu e foi enterrado. E aí um dia estavam com o corpo carregando e vieram salteadores. O povo com medo jogou o corpo morto na cova de Eliseu. O corpo morto, mortinho da Silva, sabe assim, morto. Encostou nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Amém? Eu falo, ô glória, que poder! 16 milagres registrados, inclusive um depois de morto. Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito Santo. A serva do Senhor declara que este é o pedido que Deus nunca recusa e nunca adia. Ele sempre nos responde com sim. Quando você clama, Senhor, me dê a tua unção. Ele fala assim, ô meu filho, toma unção. Senhor, me dê o teu Espírito. Ô meu filho, toma o meu Espírito. Não, ele sempre dá. Sabe qual foi o outro personagem? Você conhece. Que Deus lhe aparece e lhe faz essa mesma indagação. Que queres que eu te faça? Você lembrou, sábio Salomão. Por que ele é chamado de sábio? O rei Salomão. Abre aí comigo. Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Eu vou rapidamente ler o versículo 5. Em Gibeão, 1 Reis 3, verso 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe, pede-me o que queres que eu te faça. Oh, glória, é bênção demais. Salomão poderia ter pedido qualquer coisa. O que ele pediu?
Você rapidamente vai me responder, sabedoria, ok, parabéns. Mas se você vai fazer um estudo exegético aí para os teólogos, e você vai na fonte para entender, você vai perceber, no hebraico, Salomão pediu Iomar. Ok, não entendo hebraico. Iomar. Iomar é traduzido como uma palavra composta, sabedoria mais equilíbrio. Como sabedoria mais equilíbrio não faz muito sentido para a gente, o povo traduz, e está correto, como sabedoria. Mas se você vai entender e fazer um estudo teológico profundo, você vai perceber, e o próprio Salomão descreve isso, sabedoria não é a sabedoria dos homens, sabedoria com equilíbrio. Salomão descreve e apresenta em Provérbios, capítulo 1, verso 7, o temor de Deus é o princípio de todo o saber. Salomão também, querido, pediu o Espírito Santo na sua vida, amém? E quando o Espírito Santo vem, ele concede tudo o que nós precisamos, amém? Deus seja louvado. Eu quero encerrar voltando para Bartimeu e eu fecho. O que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego. Dá para fazer um fundinho, violão mesmo? Violão, só para encerrar. O fundo musical fica bonito. Respondeu-lhe o cego Bartimeu: Mestre, que eu torne a ver. É muito difícil quando passamos por problemas e lutas e provações. Parece que quando estamos no meio do deserto, a gente não consegue ver o amanhã. Você já chorou tanto que seus olhos ficam embaçados e você parece que não consegue nem se ver no espelho? Você já passou por alguma tristeza assim? Você já perdeu alguém que você ama muito? Você já deixou de conquistar aquilo que você tanto desejava? Eu sei o que é recomeçar, por isso essa semana tem o tema Tempo de Recomeçar. Eu sei o que é perder tudo e ter que reconstruir. Eu sei o que é desejar algo muito e de repente fugir da sua mão. Mas eu também sei o Deus que é capaz de nos dar muito mais do que aquilo que desejamos. O Deus que é capaz de reconstruir completamente a sua vida. Jesus, diante de Bartimeu, lhe faz a pergunta mais importante, que aparece apenas 3 vezes na Bíblia: que queres que eu te faça? Bartimeu não teve dúvida. Bartimeu olhou nos olhos de Jesus e disse assim, ele não estava nem enxergando, mas só pelo som: eu quero voltar a ver. Ele não estava falando de cura física. Bartimeu tinha pecado e vivia uma vida bem complexa. Mas eu posso lhe garantir que naquele instante ele clama: Senhor, tire do meu coração toda dúvida, todo receio de que eu não fui perdoado. Me ajude a ser restaurado. Paulo escreve isso em Romanos: justificados, pois, por meio da fé em Cristo, em Deus. Quando nós somos justificados, nós temos paz com Deus. Bartimeu pediu a justificação, pediu que o sangue de Jesus o lavasse, pediu sobre si o derramamento do Espírito Santo para que ele pudesse ver. Bartimeu foi curado, mas não só fisicamente. Bartimeu, porque este era o principal propósito de Jesus, Bartimeu foi curado espiritualmente. Ao longo dessa semana, eu quero falar com você que Deus vai te restaurar. Eu quero lhe garantir que Deus tem milagres reservados para a sua vida. Eu quero lhe prometer que Deus vai fazer o impossível, porque Ele quer te levar para o céu. Se você tem o desejo de viver o inacreditável, sobrenatural, de receber a unção do céu, eu quero te convidar também para que se coloque de pé juntamente comigo e nós vamos orar, clamando a Deus para que esta semana seja uma semana diferente. Não porque eu estou aqui, não existe mérito nenhum no que eu vou falar. Mas eu quero lhe garantir que, como ministro do Evangelho, as palavras aqui apresentadas serão palavras de Deus para a sua vida. Feche seus olhos. Falemos com Deus neste instante. Querido Deus,
Nós queremos te louvar, queremos te adorar, queremos te exaltar e te agradecer pelos milagres que viveremos ao longo desta semana. Derrame a tua unção sobre nós. Restaure, ó Pai querido. Eu sei que falo para pessoas que vivem problemas na saúde, e o Senhor pode curar. Eu sei que tem pessoas sofrendo nos relacionamentos, o Senhor pode restaurar. Eu também sei, ó Pai querido, que tem pessoas preocupadas com emprego, com dinheiro para pagar as contas. Ó Pai, o Senhor é o Deus do impossível. Tudo está em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, queremos como povo santo, nação escolhida, sacerdócio real, queremos clamar, derrame sobre nós o teu Espírito. Queremos viver o melhor momento da nossa história, para que juntos possamos ver Jesus voltando em sua glória e majestade. Fazemos parte, ó Pai querido, da última geração de crentes nesta terra, porque Jesus está voltando. E se este é o seu desejo, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. E a igreja de Deus diz, amém, amém. Que Deus abençoe, boa noite e até amanhã.